minha gente, nosso trem mineiro da história não para. A gente vai de estação em estação, contando um pouquinho das histórias por onde a gente passa. E mais uma vez, nós temos uma parada aqui na estação de Alvinópolis, aqui nas Minas Gerais. E nós escolhemos para fazer a gravação dessa abertura desse vídeo um lugar diferente, um lugar que represente um pouco mais da mineiridade desse lugar. Por quê? Porque nós vamos falar de um homem ímpar, de um personagem ímpar, aqui para a cidade de Alvinópolis. Ele era considerado o pai da educação. Eu estou falando de José Faustino Gomes. Ele que também era filho de um pioneiro da educação aqui da cidade de Alvinópolis. E nós vamos contar um pouquinho da história desse personagem, desse grande personagem que tanta contribuição deu para a cidade. Aqui ao fundo nós temos lá Centro Antigo Histórico, onde está a Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário, mais um centrinho histórico que ainda é preservado até hoje aqui na cidade de Alvinópolis, e nada mais representativo para falar desse personagem do que esse lugar, esse local, onde representa toda uma vida de cultura, educação, de formação desse lugar. Acompanhe com a gente aí a história desse nosso grande personagem. Vem com a gente aí nessa viagem pelo trem mineiro da história. Sua vida profissional sempre pairou como jornalista e professor, e tudo começou como tipógrafo, ainda em Alvinópolis, sendo que, em 1920, tornou-se editor do jornal O Esportivo e prestou assistência técnica na montagem do jornal O Mineiro, sendo que, em 1923, assumiu a montagem da tipografia do jornal O Progresso. Após um curto período trabalhando na Fabril Mascarenhas, mudou-se em 1924 para a cidade de Varginha, aqui no sul de Minas, trabalhando no jornal Arauto do Sul, onde ficou até 1926. Não parou por aí. Neste ano de 1926, foi convidado a assumir a chefia editorial do Jornal Diário do Sul, na cidade de Três Corações. Apaixonado por sua profissão, atuou em vários outros jornais, como por exemplo, Jornal O Cisne, também em Três Corações, Jornal Esperança na cidade de Nova Esperança, o Estado de Minas em Belo Horizonte, além do Jornal Horizonte, que se transforma mais tarde no Jornal O Diário. Na revista Semana Ilustrada, foi colaborador junto com nomes como Milton Campos, Carlos Drummond de Andrade, dentre outros. Ativo e inquieto, José Faustino ainda retornou ao jornal A Esperança, se transferindo ainda para a cidade de Três Pontas, onde lançou o jornal Folha do Sul. Juntamente com o nacionalmente conhecido jornalista Armando Nogueira, montou a primeira rede de semanários associados que funcionou até 1932. Em 1932, já em São Paulo, ainda atuou como repórter, acompanhando o movimento revolucionário de 32 junto às tropas mineiras. Por essa atuação, alcançou o posto de segundo-tenente da Polícia Militar. Depois de fazer história em outras terras, em 1933, retornou à sua terra natal, Alvinópolis, e como não podia deixar de ser, lançou no início de 1934 o semanário O Popular, sendo que, em seguida, deixando o Popular, assumiu o jornal O Alvinópolis do recém-falecido jornalista Pedro Policarpio Moreira. Empreendedor como sempre, entre 1941 e 1943, morou nas cidades de Itabira e Nova Era, atuando com o semanário O Presidente Vargas. Em 1945, o professor Faustino já estava de volta a Alvinópolis e continuou sua trajetória empreendedora. Instalou a primeira agência bancária da cidade. Foi eleito vereador em 1947, secretariando a casa. Em 1948, assumiu a função de secretário da prefeitura a convite do então prefeito, Dr. Frederico Marques.
Antes desse convite, já havia atuado na função no período entre 1936 e 1938. Pensam que parou por aí? A resposta é clara, não. Foi inspetor escolar municipal, criou através da Prefeitura Municipal de Alvinópolis o primeiro curso de férias para professores rurais, depois adotado pelo próprio governo do estado. Foi um dos fundadores da Associação Rural de Alvinópolis e exerceu por 12 anos a Secretaria-Geral da Associação e nesse período foram realizadas 12 exposições agropecuárias. Continuando sua trajetória, foi presidente do Alvinopolense Futebol Clube e em sua gestão aconteceu a construção da sede atual do clube, sendo ampliada posteriormente. Atuou ainda na Justiça como defensor em inúmeros processos, além de promotor interino da comarca em substituições temporárias dos respectivos titulares. Como sempre, inquieto, foi diretor ainda da Corporação Musical Santo Antônio por vários anos. Mas sua paixão sempre esteve ligada à educação. Nosso alvinopolense conseguiu realizar um de seus sonhos. Conseguiu autorização para a instalação da escola de nível médio da cidade, a Escola Técnica do Comércio, Professor Cândido. Hoje, escola estadual de 1º e 2º graus, que foi um feito para a cidade. O professor e jornalista José Faustino Gomes sempre foi um homem à frente do seu tempo e já residindo em Belo Horizonte após a sua aposentadoria, escreveu artigos para a obra Alvinópolis em Revista, edição especial, obra que não chegou a concluir, mas publicada por amigos. Nosso personagem faleceu em 24 de dezembro de 1981, mas seu legado será eterno. A vida deste homem, José Faustino Gomes, está repleta de histórias, grandes histórias. E aqui retratamos apenas as principais passagens e atividades. Mas você pode encontrar a história ainda mais detalhada em outras fontes de pesquisa. E uma delas é a história contada pelo jornalista, também alvinopolense, Marcos Martini em seu blog.